Amados irmãos e irmãs, a nossa oração hoje é para que saibamos reconhecer os feitos de Deus realizados em nossas vidas e a sua aliança conosco em Cristo Jesus, destacando o seu ato redentor e seu cuidado constante e diário que nos leva a ofertar nossas vidas e, como templos vivos, expandirmos o reino de Deus, onde estamos e por toda a terra, promovendo o culto ao Senhor, pois adoramos um Deus que temos conhecido por experiência própria e que cada um dos irmãos possa crescer nesse conhecimento em espírito e em verdade. Amém. Nosso estudo será sobre o capítulo 4, versículo 19 a 30 do Evangelho de João, entre outros textos com o tema A Verdadeira Adoração. Adoração é uma atitude inerente a todos os seres humanos, em todas as épocas e lugares. É bom lembrar que a primeira pergunta do breve catecismo diz o seguinte: qual o fim principal do homem? E na sua resposta, glorificar a Deus. Nos primórdios da humanidade já é possível observar Abel e Caim prestando culto a Deus, conforme Gênesis 4, versículo 1 e 17. Mas vamos ler o nosso texto base de João, capítulo 4, versículo 19 a versículo 30, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Todo mundo adora a alguém ou a alguma coisa. O fenômeno da adoração religiosa é uma realidade universal, que não pode ser ignorada. Lugares e objetos considerados sagrados são procurados por religiosos e fanáticos que veneram e adoram os seus deuses. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 33, leiam em casa, o rei da Assíria, chamado Salmaneser, trouxe gente de algumas cidades, gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os misturou nas cidades de Samaria, onde o povo de Deus passou a promover um culto misto. Nesse texto, no versículo 33, de 2 Reis 17, diz assim, de maneira que temiam ao Senhor, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. 5 cidades. A primeira, Babilônia, que adorava ao deus chamado Sucote-Benote. A segunda, Cuta, que adorava ao deus chamado Nergal. A terceira cidade, Ramate,
adorava ao Deus acima. A quarta cidade, Ava, adorava aos deuses Nibás e Tartak. E a quinta cidade, Sepharvaim, adorava aos deuses Adrameleque e Anameleque. Por isso, Jesus afirma à mulher samaritana: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso está em João, capítulo 4, 17 e 18, os versículos que antecedem a nossa leitura do texto básico deste momento. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Versículo 22 do nosso texto. A verdade é que o homem sente a sede do sagrado e, na sua imaginação religiosa, acaba por construir com suas próprias mãos deuses que serão adorados, como diz o profeta Isaías: o homem corta a madeira, do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Isaías 44, versículo 17. Muitos problemas envolvem o desafiante tema da adoração. Mesmo nas igrejas cristãs, dúvidas diversas ocupam os adoradores. Uma mulher abordou Jesus com a sua preocupação religiosa. Respostas esclarecedoras resultaram desse oportuno diálogo quanto à verdadeira adoração. O primeiro esclarecimento que queremos falar neste momento é que a verdadeira adoração deve centralizar-se e ter como único objeto a pessoa de Deus. A passagem de Jesus por Samaria foi necessária para mostrar que todos os povos devem ser alcançados pelo Redentor. Jesus mostra a mensagem que ultrapassa os limites da geografia e do preconceito. E é nesse ambiente hostil que ele se apresenta diante de uma mulher. Ao meio-dia, cansado da caminhada, não esconde sua humanidade e pede água, dispondo-se a superar os preconceitos existentes. Ele se apresenta como a água viva, capaz de resolver a sede espiritual de toda a humanidade. Depois do rei Jeroboão excluir os samaritanos dos cultos de Jerusalém, eles ficaram privados da adoração com judeus. Então os samaritanos edificaram seu próprio templo, no local onde foi pronunciada a bênção de entrada na terra prometida, em Gerizim. Não seria fácil para a mulher, a samaritana, abrir mão das tradições de seus antepassados e aceitar a novidade proposta por um judeu. Mas ao tomar conhecimento de quem se tratava, aproveita para resolver a sua questão. Qual o verdadeiro culto? A tradição judaica ou a samaritana? A instrução de Jesus é que o culto ou a verdadeira adoração não deve se prender a essas tradições, mas sim em quem está sendo adorado. Quando ele afirma que os samaritanos adoram o que não conhecem, faz uma referência a Deuteronômio 13, versículo 13. Leia. A verdadeira adoração direciona-se exclusivamente a Deus. Como Jesus respondeu ao diabo, fechando questão, em Mateus 4, versículo 8 a versículo 11, resumindo, ele diz: só ao Senhor adorarás e darás culto. O ensino de Jesus mostra que, no entendimento dos judeus, o Deus da lei havia criado desigualdade, discriminação, inimizade entre os povos. Deus dá vida e ama o homem, e faz cair as barreiras, porque não dá o seu Filho a um povo privilegiado, mas a toda a humanidade, conforme João 3,16. A verdadeira adoração centraliza-se em Deus.
Como a Bíblia recomenda em várias ocasiões, especialmente no livro dos Salmos, dos quais eu destaco o Salmo 113, que na edição revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil tem o seguinte título: O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Por favor, leia em casa o Salmo 113. Existem equívocos a respeito deste assunto. Algumas pessoas adoram ou cultuam suas tradições, ídolos, símbolos, bens, pessoas e tantas outras coisas. E há outros que fazem da adoração um fim em si mesma. Estão mais preocupados com o formato das expressões de louvor ou preferências pessoais. Uns entendem que o louvor precisa ser prestado com bastante espontaneidade e criatividade, com movimentos e expressões corporais. Outros, por sua vez, só admitem cultos formais, com rigidez litúrgica, com inários institucionalizados. Precisamos nos preocupar mais com aquele que é objeto da adoração do que com a adoração em si ou com preferências pessoais. A cidade de Jerusalém sempre foi um centro religioso, onde foi construído o suntuoso Templo de Salomão. Porém, com o passar do tempo, o povo estava mais comprometido com o templo do Senhor do que com o Senhor do templo. A segunda lição que aprendemos nesse diálogo de Jesus com a samaritana é que a verdadeira adoração não pode se limitar ao local, mas deve ser expressa em obediência voluntária. No ensino de Jesus, um segundo aspecto envolve o lugar da verdadeira adoração, que não é uma questão geográfica, mas teológica e experimental, pois o local é insignificante. Se olharmos para Jesus conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2, leia, poderemos perceber João 1,51 tornar-se real sem a percepção desvirtuada de João no Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Leia esses textos em casa. E com o conhecimento dado pelo ancião no mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo 5, no versículo 5. Precisamos ter a consciência do novo santuário, referido por Jesus em João 2, 19 a 22, do qual brota a água do Espírito, conforme o mesmo Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. No templo ou no monte, o povo sentia que Deus estava distante. No novo culto, Deus estabelece um relacionamento íntimo, pessoal e familiar com os seus. Condicionar Deus a uma cidade sagrada como Jerusalém, Aparecida, Meca, Roma, Atenas ou mesmo Genebra, ou também a uma pessoa como um milagreiro, um pastor, um padre, um profeta e até mesmo a amuletos e animais, é limitá-lo, diminuí-lo e afrontá-lo. Deus está em toda parte onde o seu nome for invocado, em uma busca sincera, humilde, que demonstre conversão e mudança de vida com o abandono dos maus caminhos. São Paulo, falando aos atenienses, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a versículo 31, diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, nem também está longe de cada um de nós. E cita o poeta ou o profeta grego chamado Epimênides, afirmando: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. Paulo também confirma que a adoração a Deus não pode estar limitada ou condicionada ao espaço e ao tempo. Com a mulher samaritana, aprendemos a necessidade de se romper com as tradições, abandonar o velho culto e experimentar o novo reino
com as dimensões espirituais que transcendem os limites da matéria, do finito, do temporal, do humano e do físico. A adoração não deve ser apenas contemplativa e resultado de tradicionalismo. A verdadeira adoração precisa ser desenvolvida a partir de motivações corretas. Deus é digno de louvor. Os pagãos adoram na esperança de fazer alguma coisa que possam conseguir o favor dos deuses. É uma adoração interesseira ou motivada pelo medo de receber o castigo dos deuses. O cristão autêntico adora motivado pelo que Deus é, por gratidão pelas bênçãos recebidas e por obediência, pois fomos criados para adorar. Na adoração não somos chamados a expressar nossas necessidades ou possibilidades, mas sim obedecer, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3 a versículo 14. Infelizmente, muitos adoradores prestam culto com motivações erradas. Em lugar de colocar-se a serviço de Deus, querem um Deus que esteja a seu serviço. O profeta Oséias nos dá um bom conselho no capítulo 14, verso 2 do seu livro, quando afirma: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Olha como é atual Oséias. A terceira lição que aprendemos desse diálogo da mulher samaritana com Jesus é que a verdadeira adoração ela se expressa em espírito e em verdade. Especialmente nos grandes centros urbanos, a maioria das pessoas tem uma agenda intensa. O trabalho, as horas extras, o futsal semanal com os amigos, a faculdade, a pós-graduação, a academia, o cuidado da casa, o namoro, o aprendizado de outras línguas, além do muito tempo gasto no trânsito. É tanta correria que os crentes aguardam ansiosamente a chegada do final de semana para descansar e ir à igreja. E a igreja é ótimo, mas pode se tornar apenas uma atividade a mais. Quando isso acontece, perdemos a dimensão espiritual do culto, como o encontro com Deus e, consequentemente, da verdadeira adoração. A glória de Deus, e eu vou repetir frisando bem, a glória de Deus é aquele aspecto do seu ser diante do qual os homens respondem com adoração e obediência ou com pavor e fuga. Vejamos alguns exemplos disso. O profeta Isaías, no seu encontro com o santo, teve uma visão grandiosa de Deus. Teve a visão grandiosa de Deus assentado em seu trono, rodeado de seres angelicais em adoração. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 1 a versículo 4. Diante de tudo aquilo, a reação de Isaías foi que o seu coração se encheu de temor e ele reconheceu que, sendo pecador, jamais poderia presenciar tamanha santidade. Ele pensou que seria aniquilado pela visão do santo. Os pais de Sansão disseram algo parecido ao perceberem que falavam com o anjo do Senhor. Leia em Juízes capítulo 13, versículo 22. São Pedro exclamou após sua milagrosa pescaria. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 8. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O encontro com o santo Deus sempre será impactante para a criatura cuja existência se assemelha à de uma erva do campo que seca, murcha e desaparece. Acrescente-se a isso nossa pecaminosidade, a nossa finitude, e aí nossa tendência será a de fugirmos da presença do santo Deus.
Isaías, porém, não fugiu, nem foi morto por Deus, que sempre demonstra a sua misericórdia a quem se aproxima dele com um coração contrito. O profeta foi purificado com uma brasa do altar. Jesus já nos purificou e desafia-nos a entrar no Santo dos Santos confiadamente pela purificação de seu sangue. Deus é Espírito. Importa adorá-lo em espírito e em verdade. Estas são as verdadeiras atitudes da adoração. Adorar. Adorar em espírito significa que Deus não é carne, isto é, não corresponde a conceitos humanos, mas sim o santo, o poderoso, o transcendental, que realiza em Jesus seu plano, segundo a sua própria vontade. Adorar em espírito implica então em não ceder aos desejos pessoais, carnais e humanos, como concebiam os judeus e samaritanos, mas em conformidade com a vontade de Deus. A verdadeira adoração é também em verdade. Isso indica adorar com a vida de lealdade, sinceridade e fidelidade que caracterizam o caminhar do discípulo, conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9. Deus requer exclusividade. Por isso Jesus provoca a mulher com a expressão: vá chamar teu marido e vem cá, em João 4,16. Os 5 maridos que a mulher indica ter é uma referência ao texto que nós lemos lá em 2 Reis, das 5 cidades que tinham seus 5 deuses. E o 6º marido é esse culto misto que eles professavam até então e que Jesus diz que esse não tem validade. Precisamos pensar um pouco nisso. Como anda a nossa exclusividade com Deus? Na nossa adoração, no nosso culto. Eu quero concluir, irmãos, dizendo: a compreensão da verdadeira adoração resulta em missão. A samaritana, após o diálogo com Jesus, deixando o seu cântaro, que lhe era até então algo muito precioso, foi anunciar aos moradores de sua região o que tinha visto e ouvido. A verdadeira adoração conduz à verdadeira missão. Quem recebe da água viva, floresce e frutifica por todos os lados. Compete então ao adorador verdadeiro viver a vida de culto no culto da vida, que sempre terá a oportunidade de se encontrar com necessitados, presos às suas raízes, como eram os judeus e samaritanos. Quero concluir orando. Deus eterno, dá-nos que a nossa experiência de adoradores verdadeiros combine com o serviço genuíno de expressar a Tua vontade para aqueles que conosco convivem e nos rodeiam, com a convicção de quem teve um encontro real e profundo com o Santo, e por Tua misericórdia em Cristo Jesus foi preservado e estimulado a anunciar que Deus em Cristo salva o perdido pecador. Amém.